Fala, galera do Rabisco Podcast. No episódio de hoje, vocês vão ouvir um bate-papo super especial com a diretora Tatiane Almeida, diretora do curta Novo Normal. Tem também dicas com Bia Ramstaller e Dinho Santos. Não vai perder, hein? Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. Olá, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda e no episódio de hoje eu vou conversar com ela, que é cineasta, diretora audiovisual, roteirista, produtora e tudo mais que você colocar nas suas mãos. Já dirigiu e fez assistência de direção para diversos projetos audiovisuais no cinema e na música. Agora ela está lançando o curta-metragem intitulado Novo Normal, totalmente concebido por ela durante o isolamento e distanciamento social da quarentena do Covid-19. Vou falar com a minha amiga querida Tatiane Almeida, a Sabotati. Tati, antes de mais nada, obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui para falar um pouco sobre o seu novo trabalho, esse curta, o Novo Normal. E eu já gostaria de fazer para você minha primeira perguntinha. Queria que você falasse um pouco sobre o processo criativo e sobre o processo de produção do curta Novo Normal. Ele tem uma linguagem muito particular e uma escolha por imagens, né? Paradas, fotos, né? Que me parece que reproduzem esse ritmo do isolamento social mesmo. Um dia a dia sem movimento e de uma vida interna que se evidencia, né? Conta pra gente sobre essas escolhas também e onde as pessoas podem assisti-lo. Oi, Tonzito. O prazer é todo meu de estar aqui no Rabisco, de poder ter a oportunidade de conversar com um amigo de tão longa data e tão talentoso, essa pessoa que pluraliza e dispersa a cultura por tudo que é canto. É uma honra estar aqui, Tom. Mas respondendo as suas perguntas, Tonzito, o filme Novo Normal, ele é um fotofilme, um curta-metragem que está disponível no YouTube do Instituto Criar e está concorrendo à entrada no Festival Internacional de Curtas. Esse filme ele é fruto de um projeto chamado Curta em Casa, um edital que selecionou 200 realizadores, cineastas, para fazer filmes que tivessem temática com ligação à pandemia, inspirados na pandemia. E aí, depois desses 200 selecionados, nós entregamos esses filmes, tem muito filme legal. E agora a gente está concorrendo à entrada no Festival Internacional de Curtas. A votação é aberta e popular, e o voto é só curtir o vídeo no YouTube. Então, dê um like, já está computado o seu voto ali. Então, a gente tá agora nessa corridinha aí, né? Em relação ao processo criativo desse filme, como eu disse, ele é fruto desse edital. Então, quando o edital surgiu, ele já surgiu delimitando um pouco o tema, né? Então ele tinha que ter relação com a pandemia ou ser inspirado por ela. No caso do meu filme, ele é inspirado na pandemia. A gente conta a história de Jussara, uma mulher que vive sozinha no seu apartamento, numa rotina muito esmagadora, assim, uma rotina tão rotineira, tão chata, sabe? Tão limitadora que ela começa a ter algumas paranoias, alguns medos. É um filme de suspense. Tem muita gente dando feedback de que, caramba, que filme, esse filme me pegou, me identifiquei com ele, mas fiquei com medo. Enfim, é um gênero que eu gosto bastante, que eu queria explorar já há algum tempo. E ele é um fotofilme, né? Ou seja, ele não é filmado, ele é só fotografado. E aí, depois a gente juntou essas fotografias com do Júlio Limiro, que é um grande fotógrafo, como vocês vão ter a oportunidade de ver, quem não viu ainda. E o desenho de som de Lucas Cirilo, que é compositor maravilhoso, né? Um grande amigo meu também. E o Cirilo, ele fez um desenho de som
e trilha sonora muito preciosos, né? Porque a partir do momento que a gente não consegue ver a imagem em movimento, o som nos ajuda bastante. Então, vou dar um exemplo. Se a gente vê uma foto de uma pessoa segurando uma maçaneta, a gente só sabe que aquela porta foi aberta se a gente escutar o som dessa maçaneta sendo girada depois do ranger da porta. Então, assim, o som, ele tem um aspecto fundamental nesse filme. E eu tô muito orgulhosa e muito feliz com o trabalho que o Cirilo fez. Depois o Frederico Pacheco melhorou e aumentou a potência muito mais ainda na mixagem desse som. E o filme é interpretado por mim mesma. Não sou atriz, não era pelo menos até esse momento, né? Eu escrevi ele junto com o Júlio Limiro, aí dirigi, montei e fui atriz, né? Isso, eu nunca pensei em ser atriz, mas é isso, eu não podia trazer em meio à pandemia pessoas para minha casa e tampouco podia sair da minha casa, que era uma regra do festival. Então, o Júlio, que é um amigo muito próximo, que já mora muito perto de casa, a gente já tinha se encontrado outras vezes durante a pandemia. Ele era uma dessas pessoas que a gente escolhe ali a dedo, né, pra gente não morrer na solidão. Então, e aí eu aproveitei o fato dele ser esse fotógrafo talentoso para fotografar esse filme. Então é isso, Tom, assim, o processo ele acabou surgindo por uma necessidade, né, da inscrição desse edital, mas, cara, foi muito, muito, muito legal, assim, foi um filme que se transformou muito, né? Quando eu escrevi ele para o edital, ele era um filme completamente diferente. Quando ele foi selecionado e a gente fotografou, ele era outro. Quando eu comecei a montar, outra coisa de novo. E aí, quando a gente foi dar voz para essa personagem, porque tem uma narração ali, narrando tudo que ela pensa, que é a voz da maravilhosa atriz, modelo, dona da minha vida, Samira Carvalho. A Sami é uma grande atriz, né? E aí a gente conseguiu... Eu mandei o texto para ela, a gente foi estudando as melhores formas, né, desse texto ter vida, fui dirigindo ela à distância e super rolou, assim, a interpretação da Samira é magnífica. E já que essa personagem não falava, né, a gente não tinha esse som ali, a gente não via ela falando, ouvir os pensamentos dela foi essencial, assim, né? Ele é um filme que tem, como eu disse, ele é um suspense, ele tem uma trajetória e um final surpreendente, assim, a Samira conseguiu captar tudo isso do início ao fim. E aí, né, falando de equipe, a gente ainda tem o João Marcelo Iglesias, que ele fez uma pequena participação no filme na voz ali, para os mais atentos já devem saber do que eu tô falando, mas é isso, Tom, esse processo foi muito gostoso, foi muito rápido, né? A gente foi selecionado no edital num dia e um mês depois a gente já estava entregando o filme completamente finalizado. Então a gente fez tudo meio na correria, mas ao mesmo tempo de um jeito gostoso. O filme só tem 6 minutos, então apesar de bastante trabalhoso, ele foi gostoso, sabe, de ser feito. Tati, a gente espera uma produção muito densa e volumosa de arte para a pós-pandemia, né? Uma produção que explora esse universo psicológico e que experimenta todo e qualquer tipo de novas linguagens. E você? Como você vê a arte pós-pandemia? Nossa, Tom, que pergunta difícil essa sua, né? É sempre tão difícil prever o futuro da arte, né? Ainda mais com esse nosso desgoverno, né? Que não só não ajuda, como nos atrapalha muito. Mas assim, eu acho que assim como o meu filme que tem, e os outros 199 desse mesmo projeto, que tem uma inspiração na pandemia e saíram coisas maravilhosas, eu acho que a gente... claro que a gente sabe que não é um momento bom, está muito distante de ser o nosso melhor período, né, não só no Brasil, mas quanto no mundo também, mas acho que o fato da gente ter ficado isolado na nossa casa, sem uma correria do dia a dia tão intensa do pega carro, ônibus, metrô, vai trabalhar, volta, festa, bebedeira, não dorme direito, sabe? Não que a gente durma tão bem na pandemia, mas eu acho que o estar bastante em casa, para algumas pessoas é muito frutífero, né? Criativamente falando.
é possível realizar algumas coisas. Para outras pessoas também não é o contrário, assim, algumas pessoas têm um bloqueio criativo, se sentem muito angustiadas para criar nesse momento, que é completamente compreensível. Mas assim, confesso que dá um medinho, sabe? A gente tá sendo agora, o audiovisual, por exemplo, com raras exceções, como é esse o caso do meu filme, que foi possível de ser realizado, a gente tá completamente parado, né? Os sets são muito volumosos e numerosos, estão saindo protocolos de filmagem para poder voltar a filmar agora, mas ainda de uma forma muito limitada, sabe? A gente tem nossas necessidades de roteiros, de história, então agora, por exemplo, eu não posso mais, por enquanto a gente não tem vacina, propor para um ator, para uma atriz que eles se beijem em cena, que eles se toquem muito intimamente. Isso, sabe, isso seria... enfim, muito irresponsável da parte dos realizadores. E aí a mesma coisa para música, né? Como que a gente vai agora assistir nossos shows que a gente tanto gosta, ir para festival? Enfim, isso é uma cadeia aí que eu acho que para todo mundo vai ser um período realmente muito difícil nesse início de pós-pandemia. Mas ao mesmo tempo tá todo mundo explodindo de vontade de voltar a produzir. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente pudesse aglomerar mais um pouquinho, a gente vai ver muita coisa, e eu confesso que eu fico até meio ansiosa da quantidade de trabalhos maravilhosos que vão sair, não só por conta desse momento, mas por conta de ter ficado tanto tempo distante, né? Às vezes sem poder produzir. Tem alguns trabalhos que exigem um encontro, né? Para serem feitos. E é isso, assim, eu tento ter um olhar muito esperançoso sempre, né? Sobre tudo. Então, eu espero que nesse período as pessoas estejam não só valorizando mais a arte, sabe? Pensando, poxa, olha só como esse filme me ajuda a passar meus momentos de tédio dentro de casa. Cara, eu ouço música o dia inteiro pra limpar a casa. Artes visuais, sabe? Eu acho que... ou a saudade que a gente tem do teatro. Nossa, assim, muita saudade do teatro. E aí o teatro acaba se relacionando com enfim, sabe essa... A gente vive da arte, não adianta. Mesmo quem não é artista... vive por arte. Então, tô esperançosa, quero muito que as produções voltem. Eu acho que vai ser aos poucos, não vai ser tudo acontecendo tão rápido assim, mas quando voltar vai ser bonito de ver, eu espero. Tati, a gente também tem falado muito sobre a experiência do público frente às novas formas de apresentações artísticas, né? O drive-in para o cinema, os shows em live, também em drive-in, o teatro online, enfim, várias opções que estão surgindo aí com a pandemia, né? Eu queria saber de você, e pro artista, como que tem sido esse processo? Então, Tom, eu acho que essa pergunta, assim, ela é meio difícil de responder tão amplamente, né? Os artistas são muito diferentes uns dos outros, cada um tem um jeito de ver a coisa. Eu acho que tem tava pensando no outro dia, assim, que para os mais jovens talvez seja até um pouquinho mais fácil, né? A gente já é mais conectado, a gente já tinha um pouco mais de propriedade para essa linguagem de internet, já nasceu ali muito conectado com o celular, computador, rede social. Mas é isso, é um processo de adaptação que nem sempre é fácil para todo mundo. Mas a gente só faz como que eu falei antes, porque a gente está muito ansioso para produzir, né? E a gente quer ter contato com o público. Inclusive, uma das coisas legais do Novo Normal é que, diferente de um filme de processo normal, que aí a gente vai inscrever primeiro em festival, para depois tentar colocar na internet, etc., é que ele já foi direto para o YouTube e eu tô tendo a oportunidade de ter retorno do público. E aí agora eu tô sentindo assim, uma felicidade imensa, né? Que no segundo dia dele no
No YouTube ele já conta com mais de 2.000 visualizações e tem muito feedback das pessoas que estão assistindo. Então, sei lá, eu fico imaginando que pra mim, que não sou o tipo de profissional que naturalmente tem um contato tão grande com o público como um músico, por exemplo, se eu já acho isso maravilhoso e confesso que depois vou sentir falta quando passar, né? Porque o ego agradece. Eu acho que pra galera que já vive de um trabalho que tem muito contato direto do artista com o seu público, deve ser realmente muito difícil não ter esse contato. E aí, né, que bom que a gente tem a internet e essas ferramentas para conseguir aproximar de volta. Eu, particularmente, não consumi tantas lives, assim, eu não sei, não me acostumei, mas a gente viu que foi um sucesso, né? Eu acho que é positivo, mas ao mesmo tempo eu espero que não esteja rolando uma sensação geral de que essas lives substituam o contato físico, né? O contato ao vivo ali. Porque não substitui, pro artista também. Imagino que é isso, né? A live ali é legal, a gente liga, entra em contato com o público, mas ao mesmo tempo a gente vive disso, então financeiramente falando, se não é essas lives enormes, patrocinadas pela Ambev, o que acontece, né? Como que a gente sobrevive, paga nossas contas, enfim. Eu acho legal, porque acabou forçando um pouco a galera que não era tão conectada à internet a se conectar um pouquinho mais, mas isso também é uma coisa negativa, porque forçou. Mas é isso, assim. Eu acho que tudo tem dois lados, o lado positivo e o negativo. E essa interação virtual é uma delas. Eu, particularmente, gosto muito. Tati, estamos encerrando. Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo tão especial. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes do Rabisco Podcast, do canal Diversão em Arte, né? Para assistir o curta e também nos fale um pouquinho sobre esse festival de cinema que você quer colocar o curta, tá bom? Um grande abraço para você. Ai, gente, muito obrigada, assim, também, eu adoro podcast, é uma puta linguagem legal, né, que bom que tá voltando, tá vendo, tá aí uma coisa que, de quarentena que ficou mais forte, que eu quero que dure pra sempre. Mas é isso, gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, por ter escutado esse podcast, reforçando ali, né, o que eu já tinha falado no início, o podcast está concorrendo ao Festival Internacional de Curtas, isso é muito importante pra gente que trabalha com audiovisual. É uma janela para o mundo, assim, é ter a oportunidade de ter nossos trabalhos circulando não só no Brasil, mas lá do outro lado do mundo, na Ásia, na Europa, na América do Norte, enfim. E aí eu conto muito com o voto de vocês, com a colaboração de vocês. Apoiem o cinema nacional, apoiem os realizadores pretos, como é meu caso, apoia a arte, sabe? Eu acho que vamos começar a cuidar do que é nosso, né? A cultura e a arte é toda nossa, a gente tem que cuidar muito bem disso. Então, gente, espero que votem no meu filme, assistam o meu, assistam os outros, tem muita coisa bacana lá. Tonzito, muito obrigada pelo convite, 1000 abreijos pra você e pra toda a equipe do podcast. Beijão, gente! Obrigado, Tati. Valeu. Então fica aqui a dica, né, cultural, que é assistir o curta Novo Normal lá no YouTube. É só procurar Novo Normal Tatiane Almeida que você acha super fácil e vamos valorizar mesmo o cinema nacional, beleza? Bom, eu vou agora passar a bola para minha amiga querida Bia Ramstaller. E aí, Bia, o que você traz de novo? Bom, eu não poderia deixar, antes de você falar o que se traz de novo, deixa eu deixar um beijo enorme pra você e pro Dinho, pois nós estamos na semana do Dia do Amigo, né, que foi na segunda-feira, dia 20, e que é claro que eu não poderia te deixar aqui o meu abreijo pra vocês dois, meus amigos queridos, tá bom? Bom, diz aí, Bia, o que você traz de novo de dica cultural pra nós? E aí, Tom, e aí, Dinho? Nossa, que papo interessante esse, Tom.
eu assisti a esse curta e eu fiquei assim super interessada, gostei demais principalmente da linguagem, é uma escolha muito simples e não no sentido de crítica, pelo contrário, é muito simples e muito genial o que eles fizeram, né? Essa escolha estética da linguagem eu achei fantástico, eu gostei demais da obra. Bom, eu venho aqui com outras 2 indicações, já que o Tom falou de cinema, eu vou falar de teatro e de literatura. E o teatro que não foge à literatura, porque eu vou falar do Elias Andreato fazendo Pessoa. Elias Andreato estreou essa semana um espetáculo online que chama Pessoa, inspirado na obra do Fernando Pessoa. É um espetáculo lindo, se você tem alguma resistência ao teatro online, te provoco a assistir Elias Andreato, porque o Elias entendeu a linguagem e o potencial que existe por trás dessa nova linguagem. Eu costumo dizer que o teatro online, a gente está dando esse nome a ele porque a gente não sabe ainda o que ele é. Ele não é teatro, mas ele não é audiovisual. Ele é alguma coisa que está no meio disso e que por isso vem sendo experimentado, vem sendo... a gente vem vivenciando diversas experiências e eu acho que o Elias encontrou muitas respostas. Eu acho que é um espetáculo pro amante da arte e pro profissional da arte. É muito bonito, a gente sai feliz do espetáculo, a gente sai realizado, a gente sai do espetáculo como se estivesse saindo feliz, como a gente sai de uma boa peça de teatro. É muito interessante. O Elias criou esse espetáculo, a gente assiste a uma personagem que está dentro de um quarto e o texto ele é todo inspirado na obra do Fernando Pessoa, tanto do Pessoa quanto dos heterônimos. E ele entendeu tudo, não tenho outra coisa para dizer. É um espetáculo como as outras coisas que ele faz, mas como primeira experiência que eu assisti, eu não assisti aos outros espetáculos online dele, mas esse criado, produzido para o ambiente online, posso dizer assim que ele achou a mina, né? É maravilhoso o que ele fez. Assistam, você compra seu ingresso pelo Simpla, é super barato, você ainda ajuda a um dos fundos que apoia os atores e técnicos de teatro, e você se dispõe a uma experiência muito inovadora, muito bonita, muito sensível, que é o que ele propõe pra gente. É um espetáculo que acontece ao vivo, ele não é uma peça gravada. Você compra o ingresso pela plataforma Simpla e você assiste ao espetáculo pelo Zoom. Se você nunca fez isso, nunca usei o Simpla, tenho ouvido muito isso. Nunca assisti espetáculo no Zoom, não sei como faz. Posso dizer uma coisa assim, enfrenta essa resistência e vai, porque o Simpla dá toda a instrução para você poder acessar o espetáculo. É muito fácil e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Na sessão de estreia tinha 80 pessoas na sala e pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, de Lisboa. No final ele abriu para uma conversa, né, depois da estreia, e então por isso que a gente sabe quem eram as pessoas e, né, de onde elas estavam assistindo e tudo. E que teatro possibilitaria isso, né? Então por isso que eu falo, é uma outra experiência, é a gente se deixar vivenciar uma coisa nova, que adiante nós vamos dar um nome a isso, por enquanto a gente ainda não sabe, acho que por isso a gente chama de teatro online, mas de qualquer forma, isso não substitui o teatro, como bem fala o Elias. Eu vou até chamar uma fala dele aqui, porque ele contando pra gente, um pouquinho antes da estreia, no dia da estreia, ele contou, ele mandou pra gente esse áudio contando um pouquinho do espetáculo, e ele tem uma fala linda sobre a importância do teatro e sobre como ele não vai ser substituído por isso, mas isso não deixa de ser interessante, né? Então eu vou chamar primeiro aqui a fala do Elias, olha só. Eu tenho feito esse espetáculo para alguns amigos. Esse poeta é o poeta da minha juventude. Eu conheci o Fernando Pessoa, foi me apresentado por Betânia e Falzarap aos 17 anos. E é o poeta que eu mais li na vida. Leio sempre. E ele tem essa importância na minha trajetória, não só pessoal como artística. Então quis fazer uma homenagem
a ele, a Betânia, ao Fauzi. Isso me deixa muito feliz, também muito focado nesse momento tão delicado de todos nós, né? Acho que a arte, a poesia nos salva, nos mantém esperançosos, sonhadores. Mas tem sido prazeroso. Tenho trabalhado, tenho feito teatro desta forma. É claro que isto não é o teatro que nós conhecemos, a gente não sabe ainda definir que linguagem é essa, mas o nosso teatro, aquele teatro presencial, naquele espaço, naquele templo que a gente escolheu para comemorar e saudar nossas dores, nossos amores, permanecerá para sempre. É para lá que nós voltaremos, assim que possível. Mas tem sido muito prazeroso estar aqui, fechado, trancado, cuidando da poesia, cuidando do teatro. O poeta Fernando Pessoa foi o poeta que mais escreveu sobre o isolamento. Então acho que ele é muito apropriado nesses dias que vivemos. Lindo, né? Eu falo que o Elias é inspirador até quando ele fala, quando ele conta as coisas, né? Até quando ele tá fora do palco. Enfim, essa é a minha dica, Pessoa, Elias Andreato. E aí, outra dica que eu deixo aqui pra vocês, eu ainda não vou comentar a fundo porque eu tô acabando de ler, mas é um lançamento super fresquinho de um livro que chama O Canto dos Homens da Terra, do Carlos Canhameiro, com ilustrações do Cacá Meirelles e que tá sendo publicado pela editora Miriveja. É uma obra de um autor de teatro, um dramaturgo. Ela foi realizada com o apoio do PROAC, né, que é a lei de incentivo à cultura e os editais de incentivo à cultura do governo do estado de São Paulo. Acho sempre importante a gente destacar isso, porque a gente precisa de políticas públicas e essa de São Paulo vem funcionando de uma forma bastante positiva, apoiando muita coisa, né? E, enfim, o Carlos ele é dramaturgo, ator, diretor de teatro, e ele trouxe essa obra pra gente, agora impressa, uma obra pra palco mesmo. Eu tô lendo ela, então eu vou voltar a falar mais dela, mas por enquanto eu tô indicando aqui pra vocês O Canto dos Homens da Terra, da editora Miriveja, Carlos Canhameiro, com ilustrações do Cacá Meirelles. Um pouquinho de literatura que também encontra com o teatro. Eu falei de um teatro que encontra com a literatura, então agora estou falando de um livro, né, uma obra literária que tem o seu encontro com o teatro. São as minhas dicas. E você, Dinho, o que você manda? Fala aí, galera do Rabisco Podcast, eu, Dinho Santos, passando aqui para deixar minhas dicas especiais culturais para vocês. Bia, como você está? Tom, o que manda? Olha só, que legal esse papo com a Tati, hein? E pandemia aí nos tocando de várias maneiras, e a Tati fez um curta-metragem super bacana, vale conferir, como ela disse. E falando ainda em pandemia, a gente está vivendo esse momento de cultura em meio a uma tríade de aplicativos. Eu tenho feito minha tríade no Prime Video da Amazon, Netflix e Globoplay. Tenho aproveitado bastante para rever e até ver pela primeira vez alguns trabalhos de uns colegas nossos. Eu vi no Prime Video 2 filmes super bacanas, que foi um filme O Vampiro Paulista, com o Júlio Oliveira, que é um conhecido nosso aqui do canal. E super bacana esse filme. E também vi o filme Uma Noite em Sampa, com a Flávia Garrafa. Também é muito bacana. Sem contar, tem um elenco maravilhoso e o filme tem uma pegada bem psicológica. Ele vai mexendo com o intuito das pessoas ficar presos. No Teatro Ruth Escobar, que me trouxe várias lembranças, que foi onde eu me apresentei como ator a primeira vez no palco, no Teatro Ruth Escobar. E ver ele como ponto de um filme inteiro é super bacana. Então no Prime Video eu vi Uma Noite em Sampa e Um Vampiro Paulista. E no Netflix estreou recentemente a série Boca a Boca, que traz César Mello, nosso querido César Mello, no elenco. E também vale conferir com Denise Fraga, também um elenco maravilhoso. E falando em acompanhar trabalhos de colegas nossos, no Globoplay eu tenho visto algumas novelas antigas, é super legal, tem Vale Tudo, Tieta, Cheias de Charme, enfim, para quem já viu pode rever e quem não viu pode ver pela primeira vez, como é o meu caso. Eu estou acompanhando algumas pela primeira vez
por falta de tempo, por não ter como, o horário não me impedia de acompanhar no momento em que elas foram apresentadas, mas agora eu estou acompanhando aí, vendo vários colegas atuando muito bem em belos trabalhos. Então dá pra ver aí, eu acompanhei esses dias Tieta do Agreste, alguns episódios, e é o máximo, né? Você vê como era produzido TV naquele tempo, lá nos anos 80, 90, e fazer esse entremeio com o que é produzido hoje. Hoje nós temos uma linguagem um pouco mais cinematográfica na TV, tanto em termos de trabalho de cor, trabalho de cena, trabalho de filmagem, posição de câmera, até mesmo a atuação. Os atores tiveram aí uma grande mudança no seu estilo, no seu método de atuar, e isso é sensível. Claro, não perdeu a espontaneidade, não perdeu a naturalidade em apresentar, mas é outra coisa. Você sente, você sabe o que foi produzido nos anos 90, o que foi produzido agora nos anos 2000, enfim, é muito perceptível isso. E é muito bacana você acompanhar essa evolução e ver tantos grandes nomes, alguns que já se foram e outros que ainda estão aí na ativa produzindo muito bem, e até muitos que estão aproveitando desse momento de pandemia para se mostrar mais na sua vida íntima, na sua casa, em grandes lives, como Maria Zilda tem sido um bom exemplo, Ari Fontoura, que tem se destacado bastante nesse momento em que as redes sociais é quem comandam tudo que é produzido na cultura, já que teatros e cinemas ainda seguem fechados, já com planos de reabertura, mas com várias limitações, tudo pensando em como será esse retorno gradual, aos poucos e com certa distância, enfim. As coisas estão acontecendo e voltando aos poucos, e grandes ações como essa da Tati aí, que nós podemos ver no bate-papo super bacana que o Tom trouxe pra gente. E essa ficam minhas dicas. Uma Noite em Sampa, com Flávia Garrafa, Um Vampiro Paulista, com Júlio Oliveira, no Prime Video da Amazon, Netflix, Boca a Boca, com César Mello, e no Globoplay, uma vasta gama de programação, de telenovelas, também tem filmes e séries americanas, então vale conferir, mas eu fico mais com as novelas mesmo, que é muito bacana ver o trabalho de atores que cruzaram o caminho, a maioria deles cruzou o caminho aqui do canal Diversão e Arte, outros estiveram aqui no Rabisco Podcast também dando entrevista. Então vale conferir, essas são minhas dicas dessa semana. Valeu, galera. Fica aquele abraço e nos vemos semana que vem para mais um super programa aqui no Rabisco Podcast. E até já! Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa é sempre publicado às sextas-feiras e você o encontra na Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Radio Public, no Pocket Cast, no Castbox e no Breaker. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com/canal Diversão Arte. E siga-nos no Facebook e no Instagram, no @canal Diversão e Arte. Você encontra todo o nosso conteúdo, com os programas, notícias, artigos e matérias do universo da arte e cultura, no nosso portal canaldiversãoearte.com.br. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos, edição de Fred Cunha, colaboração de Thaís Brito e Vitor Luz, coprodução produtora WB, produção e realização Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte, um olhar apaixonado pela arte e pela cultura brasileiras. Você interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.